O Fiat Uno foi um dos nomes mais falados na indústria automobilística nacional nos últimos anos. Bons anos. Afinal, ele completa 40 anos em agosto agora. E é um carro que vendeu bastante. Foram mais de 4 milhões de unidades que estão pelo Brasil ou já estiveram pelo Brasil. E hoje a gente vai contar basicamente a história do Uno com alguns depoimentos emocionantes sobre a trajetória desse carro em nosso território. E essa daqui é a última unidade da primeira geração fabricada no Brasil. Esse aqui é o Fiat Uno como a maioria dos brasileiros conheceu. Visual de botinha ortopédica, vários vincos, a forma quadrada, né? É a da primeira geração, como a gente já disse. Geração essa que começou lá na década de 80, a gente pode dizer aqui no Brasil em 1984 e que chegou até 2013. Essa daqui, como eu já disse, é a última unidade, a versão Grazi Mille número 2000. E a gente pode ver aqui que basicamente mudou a dianteira e um pouco da traseira em relação ao que a gente já conhecia desde lá da década de 80. Os faróis aqui já eram mais afilados, a grade um pouco mais moderna, mas esse carro aqui nunca mudou o que ele queria ser para o brasileiro, que era basicamente o melhor amigo. Um carro que ia te ajudar no dia a dia, fazendo você gastar pouco com manutenção e também no consumo e com bom espaço interno. Mas o Uno teve muitas peripécias aí em todos esses anos, né, de sua vida no Brasil. Como eu disse, ele surgiu no Brasil em 84, na Europa em 83, foi só um ano de diferença. Quando chegou por aqui, tinha motores 1.3 e 1.5. 2 anos depois, lá em 86, ele ganhou o motor 1.6. E virando aí da década de 80 para de 90, ele teve versões esportivas como 1.5R, 1.6R e até a 1.4 Turbo, que ficou bastante marcada na nossa história, sendo o primeiro carro fabricado no Brasil tendo uma turbina, que é uma sobrealimentação. Mas provavelmente o que mais marcou totalmente essa geração, principalmente desse carro, foi o motor 1.0. Ele foi o primeiro carro 1.0 do Brasil. Por isso, Uno Mille, ou Grazi Mille, né? Foi um agradecimento aqui da Fiat nessa versão a todos os serviços prestados por essa geração. Mille que começou baseado num Fiasa e agora, né, depois no fim da sua vida, ganhou a vida num Fire. Motor 1.0 que fez a indústria fazer uma corrida para acompanhar o Fiat Uno. Isso a gente fala de Volkswagen, de Chevrolet, para lançarem carros que fossem concorrentes. Na virada do século, ele ganha esse coração aqui, que é o motor Fire, já com injeção eletrônica de combustível e que viveu com o Uno até o fim dos seus dias. Essa unidade aqui foi emprestada para a gente pela própria Stellantis, faz parte, né, do museu da Fiat lá em Betim, tanto que esse carro está com placa de Belo Horizonte, e é a última unidade da primeira geração a ser fabricada, já naquelas unidades especiais, né, que carregam o nome Grazi Mille. O Mille, né, que por conta do motor 1.0, que acabou se tornando um veículo único. Por um tempo ele até abandonou o nome Uno, deixando ele com uma segunda geração e vivendo só do seu nome 1.0, né, que de fato é o Mille. Mas tem umas coisas interessantes aqui. Eu tive um Uno 1.0 também, só que em 1995. E é legal a gente ver como esse carro se manteve basicamente o mesmo durante todo esse tempo. Claro que aqui a gente tem um volante, as chaves aqui de seta ou de farol diferentes, que evoluíram um pouco mais. O painel também mudou os mostradores. Mas esse envolvente aqui, né, do painel frontal, é basicamente o mesmo que eu encontrava no meu carro. Isso quase 10 anos antes desse daqui ser fabricado. Aqui a gente abre e tem acesso ao que era o cinzeiro e também aqui um porta-moedas. A abertura do próprio porta-luvas era idêntica e até mesmo os comandos aqui do ar ou então o suporte para o rádio ficavam na mesma suspensão. Claro que essa versão aqui tem algumas coisas a mais, como acabamento um pouco melhor aqui do console central, das portas, vidros elétricos dianteiros, um retrovisor que era bem melhor do que aquele lá da década de 90 e os bancos mais bem acabados. Mas tem uma coisa que não falha nos Unos dessa época, ou da primeira geração, como você preferir, que era o espaço interno. Esse carro é inteligente, e quem diz isso não sou só eu, mas um dos maiores jornalistas que a gente já teve aqui no nosso mercado. Foi a grande virtude do carro ao longo de todo o seu período de existência, que era aproveitamento de espaço. Por um carro compacto,
ele era muito grande por dentro. Então isso logo deu para observar nessa primeira voltinha. Um carro compacto, ele pode proporcionar espaço interno. Vou insistir nisso que eu acabei de explicar, o aproveitamento de espaço do Uno e essa sensação de habitabilidade, essa sensação de você andar num carro sem aquela sensação de se sentir enclausurado, como ocorria com o Fusca, como de certa forma ocorria com aquela primeira geração de Gol, de você ter um carro com teto baixinho, um carro estreitinho, um carro apertado. O Uno não, o Uno tinha aquela coisa da área envidraçada maior, então a tua relação com o trânsito era, digamos, mais amigável do que nos outros carros compactos da época. E para mim ele deixa esse legado como sendo um carro que, em se tratando de conceito, eu diria que na história do mercado brasileiro é que o Fusca ele tem um legado mundial. O Fusca é o Fusca porque deu origem, inclusive, a uma das maiores montadoras do mundo, mas a Kombi é importantíssima em função de você transportar 1 tonelada, mas estou tentando aqui lembrar o que cada carro deixa de história. Talvez a do Uno seja uma das maiores da história do mercado brasileiro, justamente por conta dessa característica. Você melhorar a vida de quem está dentro do carro, proporcionando mais espaço, mais visibilidade, quer dizer, você não pensou no teu cliente só na hora que ele comprava o carro, e sim durante o uso diário. E o Uno de fato era muito inteligente. A gente não fala isso só pelo acabamento interno que fazia esse carro ter um espaço bem melhor do que dos seus concorrentes, ou então do Step, localizado aqui na frente para deixar mais espaço lá no porta-malas. O Uno ele foi inteligente em toda a sua trajetória aqui no Brasil, com várias inovações e até mesmo motor turbo, como a gente já falou. E ele passou desse aspecto de ser um carro amigo da família para também ganhar o coração de muita gente, de quase 4 milhões, né? Na verdade superando 4 milhões de famílias aí. E quem diz isso é muito mais do que eu ou o próprio Edu. Agora a gente vai ver Ricardo Dilser, um cara que ficou mais de 10 anos na Fiat, trabalhou com tantos projetos, incluindo os mais novos, falando o que ele pensa sobre esse carinha aqui. O SX era a versão esportiva, que não era o 1.5R, ele nasce antes disso. Ele nasce com motor 1300, aquela calota quadradinha, ele já tinha os codolinos no paralama, já tinha o farol de milha e o painel com contagiros. E eu lembro que primeiro era uma loucura, porque o Uno ele revolucionou muito na questão do design, era o botinha, e ele tinha um espaço interno maravilhoso, assim, espaço para a cabeça, espaço para os ombros, e ele era muito bonito, né? O Uno sempre teve essa característica de ter um design diferente e marcante. Você olha até nas cores, quando nasce o novo Uno, o verde, marcador de texto, e esse carro do meu pai era um carro preto, e mesmo preto, que é uma cor que normalmente apaga as linhas, o carro era muito chamativo. E eu me senti o máximo, né? Imagina, né? Entrando na adolescência, o seu pai tinha um Uno SX, Uno esportivo. Então era o máximo, assim. E marcou muito a minha carreira, porque o Uno trazia muita inovação tecnológica. Então hoje o que a gente discute na internet, no WhatsApp, a gente discutia na escola com os amigos. A gente levava as revistas, Então o Uno foi uma primeira grande paixão automotiva, né? Como a gente tem as primeiras grandes paixões na adolescência, do namoro, da namorada. O Uno foi uma das primeiras paixões minhas automotivas. O Uno de fato é um carro bastante apaixonante. Eu sinto falta do meu até os dias de hoje, para vocês terem uma noção, principalmente por conta da versatilidade, da economia, mas esse é um carro que ele entregou muito e ele quebrou paradigmas desde a década de 90 ou da década de 80, quando começaram os primeiros testes das primeiras unidades desse carinha. Todos os SUVs precisam ter uma determinada fórmula de um motor assim, com
uma propulsão híbrida, e todo mundo acaba fazendo tudo igual. O Uno, e eu não estou dando isso como exemplo, não serviria naturalmente para hoje, mas o Uno usava o step lá no cofre do motor para aumentar espaço de porta-malas. O Uno tinha um teto mais alto para aumentar essa sensação de habitabilidade. O Uno tinha... Ninguém mais usa isso dentro de carro, mas o Uno tinha um cinzeiro que corria por toda a canaleta superior do painel. O Uno tinha todos os comandos para você acionar farol, limpador de para-brisa e etc., por teclas que ficavam logo atrás do volante. Você, sem tirar as mãos do volante, você mexia com os dedos e conseguia acionar tudo. Então o Uno era um carro que efetivamente, aquilo que a Volkswagen tinha usado como lema do Brasília, um carro desenhado de dentro para fora, eu acho que foi mais o slogan publicitário. No caso do Uno, ele efetivamente foi desenhado para melhorar a habitabilidade interna, para melhorar a vida de quem andava dentro do carro. Em se tratando de um carro compacto, essa foi a grande diferença dele. E os carros hoje não têm mais isso. Todo mundo é tudo muito igual. O Uno não tinha vergonha de ser diferente. E ele passou desse aspecto de só quebrar os paradigmas dos carros que vieram antes dele, né? Que foram mostrados pela Fiat aqui, e mostrou já como seria o futuro. Então a gente teve versões esportivas que já tinham uma calibração diferenciada e que prometiam ser muito mais legais de guiar do que uma unidade convencional, só com motor um pouco mais potente. A versão que mais me marcou foi o Turbo. Na época não era nem pela potência, acho que tinha menos de 120 cavalos, 118 cavalos, mas dirigir o Uno Turbo, a suspensão toda foi feita no Brasil, ele usava o freio do Tempra, as rodas do Tempra, então ele era um conjunto muito robusto, até mais robusto do que a potência que ele entregava, mas ele tinha alguns atributos de dirigibilidade que eram bem marcantes, assim. A traseira, ela era toda truncada, então você andava com o carro e a traseira vinha copiando o asfalto. Hoje seria inadmissível, uma coisa absolutamente desconfortável, mas na época aquilo era o máximo, era o máximo. O volante de 3 raios, a caixa muito direta, você virava um pouquinho, o carro já respondia, o que hoje seria inadmissível, né? Você tem um carro que escapa de frente ou que passarinhava, e ele trazia aquilo como um atributo positivo. Então o Uno Turbo foi uma coisa muito marcante. Primeiro porque a gente não tinha essa tecnologia num carro de fábrica, né, do turbo. Então ainda em 94 se falava da injeção eletrônica, embora tenha nascido aí praticamente 5 anos antes no Gol GTI. O fato de você andar num carro turbo original de fábrica era uma loucura. Hoje a gente olha os carros turbo, né, que são muito mais voltados para economia e emissão. Ali era esportividade pura. Turbo lag gigantesco, o carro não saía de rampa de garagem. O motor era pequenininho, 1400, não tinha torque nenhum abaixo de 2.000 giros, 2.200, mas acima disso ele era maravilhoso. O grande legado que o Uno deixa é que ele nunca teve vergonha de ser diferente. Mesmo quando chegou ao nosso mercado sendo diferente de todos os outros carros que a gente já tinha por aqui, e durante sua trajetória sendo diferente também de outros carros que faziam sucesso no mercado. O Uno sempre foi assim, com bastante personalidade e batendo recorde de vendas, como a gente já disse, mais de 4 milhões de unidades sendo vendidas no Brasil. E provavelmente se hoje você tem um Fiat na sua casa que tem bastante personalidade, foi por conta desse cara aqui, que iniciou a trajetória de sucesso da Fiat no Brasil. É isso aí, a Fiat com o Uno sempre foi muito inteligente e esse carro de fato inspirou muita paixão por todos os brasileiros. Mas não dá para negar que toda sua versatilidade fez os brasileiros gostarem bastante do Uno e fazer com que os próprios brasileiros buscassem isso aqui em outros carros. Mas e aí? Será que vai vir um novo Uno para o Brasil? É o que a gente espera. Inteligente. Eu acho um carro inteligente. Eu vou subverter o que você pediu e vou dizer que o Uno era um carro divertido.
Nas versões esportivas, embora ele não tivesse o mesmo desempenho de uma linha GTS, GTI, de um Cadete GSI, que era até um carro bem maior, ele não tinha o mesmo desempenho em se tratando de números, mas a tocada, você guiar um Uno 1.6R, você guiar um Uno Turbo rápido, fosse numa viagem, numa descida de serra ou dentro de um autódromo, era um carro divertidíssimo. Era um carro para quem tinha... É um carro que proporcionava prazer ao dirigir. Então, definir em uma palavra, inteligente, mas também divertido. Paixão. Porque todo mundo teve uma história apaixonada ou muito marcante com o Uno. Primeiro beijo, primeiro namorado, primeira namorada, primeiro carro da faculdade, primeiro carro que dirigiu. Paixão.